Olha, pensa no que aconteceria com você, com a raça humana, se Jesus Cristo pensasse isso. Não vou não, Pai. Não vou para o mundo, porque eu estarei correndo o risco de morrer. Então eu não vou para o mundo, porque senão eu morrerei. Então, para preservar a minha vida, eu fico aqui na minha glória, na minha majestade. Imagine o que aconteceria com você se Cristo pensasse igual a você quando se isola por medo de morrer e não socorrer aquele que precisa conhecer a Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Nós estamos em uma série de sermões que trata de você conhecer-se a si por meio da palavra de Deus. À medida que você se aprofunda na palavra de Deus, você conhece a Deus. À medida que você conhece a Deus, você vê o quanto você é pequeno, o quanto você é insignificante, o quanto você é dependente. E aí você conhece a si mesmo. Nós estamos vendo, e esse é a última parte do sermão, Provérbios capítulo 24, do 10 ao 13, onde Deus traz responsabilidades ou desperta ao seu povo para que eles entendam as responsabilidades que ele tem, que ele precisa ser forte, ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer a força que Deus lhe deu. E ele precisa entender também o que ele deve fazer com essa força, para onde essa força deve ser direcionada, aonde ele deve gastar suas energias. E agora nós vamos ler o capítulo 24, do versículo 10 ao 13, que diz assim: Se te mostras fraco num dia da angústia, a tua força é pequena. Então observe que o momento de você mostrar a sua força em Cristo é no momento da angústia. Sem esse momento, você vai ficar completamente desconhecido de si mesmo. Sem o momento da angústia, você não vai saber se você é fraco ou se você é forte. Mas chegando o momento da angústia, você precisa mostrar a força que você tem em Cristo. Versículo 11 diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Então aqui observe que Deus ele está chamando a responsabilidade do seu povo, daquele que tem força, daquele que tem a Cristo, daquele que tem a luz a oferecer àqueles que estão em trevas. O Senhor está chamando eles à responsabilidade e dizendo: olha, use a sua força nos dias da angústia do próximo também. Livre-os da morte, salve eles que cambaleiam indo para serem mortos. Mas aí Deus também conhece o coração e as malícias humanas, e ele já deixa aqui um aviso para aqueles que querem arranjar argumentos ou justificativas para serem omissos. E o Senhor diz no 12: se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Então você vai ter que pagar segundo a sua omissão. Caso você se mostre fraco a ponto de arranjar desculpas para não socorrer o povo de Deus na hora da angústia. Depois, no versículo 13, ele diz: filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao paladar. Então é nesta parte que nós estamos meditando agora. Se vocês quiserem ver os sermões anteriores que trataram dos versículos acima, podem ir no meu canal para verem os sermões. Né? O canal é Psicologia Cristocêntrica. Mas aqui você observa no versículo 13 que diz: filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, você vê nos versículos anteriores
apesar de que pode não haver aqui aquela sequência ordenada, proposital, porque Provérbios ele cita alguns trechos curtos, depois vai para outro assunto, mas de qualquer forma ficou numa ordem que nós podemos pensar da seguinte maneira. Quer dizer que Deus também se preocupa com o meu prazer, porque os versículos acima está chamando você à responsabilidade, para você parar de chorar, para você parar de ficar caído, se levantar e mostrar a sua força, não só para cuidar de si, como também para cuidar dos que andam cambaleando para serem mortos. E agora você vê no versículo 13, Deus mandando você saborear o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao paladar. Conhece-te a ti mesmo para saboreares o mel e amar a tua vida em Cristo. É o título do sermão de hoje. O que Deus pretende quando te ordena saboreares o mel? O que é que Deus pretende com isso? Porque ele é bom ao paladar, porque é saudável? Sim. Observe, Deus se preocupa com os teus prazeres. Quer dizer que ele se preocupa com tua saúde. Observe que as duas coisas que Deus está falando aqui, olha, o mel é saudável e o mel é doce ao paladar. Então, o que Deus está dizendo é desfrute dos prazeres, porque Deus não está falando só e apenas do mel. O mel é o símbolo do prazer e o símbolo da saúde. Então, cuide de sua saúde da melhor forma possível e também desfrute do sabor, dos prazeres da vida da melhor forma possível. Mas é certo também que o cristão reformado, ele tem muito receio, ele muitas vezes tem medo de amar a si mesmo, ele tem medo de desfrutar e cuidar dos prazeres dessa vida. Até para não correr o risco de estar se contaminando, mas pela palavra de Deus, o cristão ele tem que ter essa noção. Então, quando o crente lê textos como esse em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, do 23 ao 25, onde o Senhor Jesus Cristo dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então observe o que o texto está dizendo, que nós não podemos nos apegar, nós precisamos desapegar-se dos prazeres, dos cuidados, dos valores do mundo, para nos apegarmos à vida em Cristo. Para isso, nós precisamos morrer, nós precisamos negar a nós mesmos e assim estaremos salvando a nossa vida. Mas muitas pessoas podem ver um texto desse de forma equivocada e pensar: então, eu não posso, eu não devo desfrutar nada da vida, eu tenho que simplesmente viver a minha vida de sofrimento, de dor. Não, meus amados, não é isso. Observe o que o Senhor Yahvé diz em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Observaram? Amarás como a ti mesmo. Então Deus, ele quer que você ame a si mesmo. E ele quer que você use esse amor que você tem a si mesmo para pensar também no que o outro gostaria de ter como tratamento, como cuidado de sua parte. Então, você precisa amar a si mesmo, é o que Deus está reconhecendo aqui. Se você não pode se amar, Deus não falaria dessa maneira. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, observe que Deus chama você à responsabilidade do amor ao próximo, usando o padrão do amor que você deve ter por si. Mas não é só no Velho Testamento que vemos isso, o Evangelho também
fala disso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 9, diz: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento há, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é certo sim amar a si. Observe, em Gálatas, diz o seguinte, capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas isso seria possível? Amar a si sem se corromper? Seria possível, meus amados, amar a si sem se corromper? O amor por si mesmo é um dique de contenção contra os sofrimentos mentais. É preciso que vocês entendam isso. Muitas vezes as pessoas sofrem angústias, sofrem depressivas, porque elas não conseguem mais ter amor de si. E aí surge nelas um sofrimento mental terrível e muito grande. Amar a si mesmo não é apenas o ponto de referência para você saber o quanto deve amar os outros. Amar o teu próximo como a ti mesmo, sim, você está sendo a referência para amar o próximo. Mas ele também trata de você agir como proteção às doenças psicológicas e como um elemento que gera bem-estar e qualidade de vida. Você lembrando que precisa amar a si mesmo para cuidar do próximo. Você também lembra de si. Você lembra que precisa ter cuidados para se proteger de doenças psicossomáticas, de doenças psicológicas. Você que crê em Cristo, se Deus te ama, se Deus te fez como você é, se Ele te regenerou, se Ele enviou o Filho dele como sacrifício vivo em teu lugar, por que você não se amaria? Por que você não se cuidaria? Não faz sentido. Você precisa refletir nestas questões. Olha, você diz para as pessoas: eita, Deus me amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Mas aí você acha que não deve se amar. Então isso não está fazendo sentido. Você não quer fazer uma coisa ou não quer sentir algo por você, sabendo que Deus sente, está errado. Você precisa sim ter amor de si, ter amor próprio. Você precisa se amar. Mas isso não pode se confundir com o lado obscuro da autoestima, do narcisismo e da fascinação do ego, do egocentrismo, da egolatria, do sentir-se único, especial e superior aos outros, da paixão cega e desenfreada pelo eu, da egolatria. Então isso não pode se confundir. Ah, eu me amo, eu me amo. Se este amor a ti mesmo está te fazendo se sentir melhor do que os outros, você já sumiu da presença de Cristo, você já saiu do padrão que Deus quer de você. Ou você ama ao próximo da mesma forma que você se ama. Se você não gosta que pessoas te humilhem, que se apresentem como superiores a você para te humilhar, por que você se sentiria assim? Esse seria o amar a si mesmo, da mesma forma que ocorreu com Satanás. Satanás não se conformou, ele amou a si mesmo e quis ser aquilo que não era. Ou seja, ele quis estar acima da sua condição, acima do próprio Deus. E aí ele se corrompeu. Sabendo disso, ele também usou a mesma astúcia para confundir Eva no paraíso, quando ela disse: olha, você vai ser igual a Deus. Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Então Eva, ela amava mais a ela do que ao próprio Deus. Isso não é bom. Você tem que amar mais a Deus do que a si mesmo. E aí você estará amando de uma forma
sábia de uma forma que, de fato, trará benefícios não só para a sua saúde física, como a mental, como a espiritual. Mas deve ser esse amor a si mesmo, deve ser compreendido pelo reconhecimento das forças e virtudes que possuímos com efetiva e compassiva ajuda ao próximo e a si mesmo. Você deve compreender esse amor a si, reconhecendo que você tem a força que vem de Cristo. E para que você recebe essa força que vem de Cristo? Para que você recebe sanidade? Para que você recebe a compreensão das coisas? Para que você recebe força de ajudar ao outro? É justamente para isso, para você cuidar de si e para você cuidar do próximo. Você se alimenta de Deus, você se alimenta da palavra de Deus, você se alimenta dos recursos desse mundo, se fortalece física e espiritualmente, cuida de si plenamente, quando tem esse reconhecimento das forças e virtudes que você possui. Mas aí você também dispensa para as pessoas esse mesmo amor, esse mesmo cuidado, esse mesmo conhecimento, porque você pensa o seguinte: se eu estou amando conhecer a Cristo, e eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, então eu não vou deixar o meu próximo desconhecendo esse Deus maravilhoso. Eu não vou privar o meu próximo de sentir o que eu estou sentindo aqui diante do meu Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, sairei agora. Pelo contrário, irei agora em socorro daqueles que não conhecem a Cristo. Ah, mas tem um vírus e você pode ser contaminado, ficar doente e morrer. Então cuide-se de si mesmo. Neste ponto, não. Neste ponto, não, porque não é assim que você se ama. Se você estivesse precisando de um socorro, se você estivesse aflito a ponto de tirar a sua vida, você desejaria que aquilo mudasse sem que você chegasse a um extremo tal. Então você desejaria que alguém viesse, mesmo sob risco de morte, te socorrer. E por que não ir? Já que você quer isso para você, por que não dar isso ao outro? Por medo da morte? Meus amados, não confundam as coisas. Vocês não vieram para esse mundo para viver. Vocês vieram para este mundo para dar vida. E vocês dão vida, muitas vezes, quando põem em risco a de vocês. É necessário que se tome as precauções, os cuidados devidos, mas que não se omita diante daquele que está do outro lado pedindo socorro. Simplesmente para você preservar a sua vida. Olha, pensa no que aconteceria com você, com a raça humana, se Jesus Cristo pensasse isso. Não vou não, Pai. Não vou para o mundo, porque eu estarei correndo o risco de morrer. Então eu não vou para o mundo, porque senão eu morrerei. Então, para preservar a minha vida, eu fico aqui na minha glória, na minha majestade. Imagine o que aconteceria com você se Cristo pensasse igual a você quando se isola por medo de morrer e não socorrer aquele que precisa conhecer a Cristo. Então, é importante que todos tenham essa compreensão de que é necessário socorrer ao necessitado, mostrar que tem força, se cuidar e ir em busca de cuidar o necessitado. Quando você não tem amor próprio, você deixa de exercer com maior qualidade seu serviço a Deus. Quando você não ama a si mesmo, quando você não cuida de si mesmo, é óbvio, você fica se lamentando, você fica desejando a morte, você fica se martirizando, você não se cuida bem, você adoece e a consequência disso é você viver a vida murmurando e também não cuidando do serviço de Deus, que é o socorro ao necessitado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou.
e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, observe aqui que Paulo ele estava tendo uma compreensão autêntica, uma compreensão verdadeira do amor a si mesmo. Ele disse, olha, Deus me concedeu a sua graça para que eu fosse forte, para que eu agisse, para que eu servisse. O que eu fiz com a graça dele? Eu aproveitei ela ao máximo. Ele me concedeu e eu aproveitei. Eu não deixei que a graça de Deus se tornasse vã. Pelo contrário, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, observe que o apóstolo Paulo aqui está mostrando como se deve viver e como se deve desfrutar da graça de Deus. E o que é a graça de Deus, meus amados? Senão todas as coisas que ele proporciona para o seu bem-estar físico, espiritual e mental. O apóstolo Paulo via a condição de desfrutar de um determinado aspecto concedido por Deus e ele aproveitava aquilo ao máximo. À medida que Paulo desfrutava daquilo que Deus lhe concedia gratuitamente, ele adquiria condições psicológicas, condições físicas, condições espirituais de servir a Deus de uma forma mais intensa do que qualquer outra pessoa. Pensando em si e no outro. É o que Deus quer de você. É o que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, que estava iniciando seu ministério pastoral. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Então, observe, muitas pessoas pensam que o cuidado aqui é só em, olha, não deixe que a doutrina seja pervertida, olha, eu preciso conhecer a doutrina. E isso, na verdade, é o principal aspecto. Mas Paulo, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então tenha cuidado da sua vida com Cristo, para você não se corromper em pecados, para você também não ser negligente com a tua saúde. É tanto que o apóstolo sabia das dificuldades de Tiago e ele diz, olha, não tomes apenas água, mas beba um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Então, olha, esse vinho vai servir para curar estas doenças que estão acontecendo com você. Cuide de você mesmo, Timóteo. Ame a si mesmo, Timóteo. E tenha cuidado da doutrina. Se você fizer assim, se você continuar nestes deveres, você salvará a si e aos teus ouvintes. Ou seja, você poderá ter força física para ir ao encontro dos teus ouvintes, salvá-los, e também terá uma doutrina pura e santa, sem corrupção de heresias, para salvar os teus ouvintes. Amar a si mesmo também é propiciar a autoconservação sadia, como promoviam os estoicos, e buscar o maior e mais saudável prazer possível, como defendia Epicuro, tendo, é óbvio, as Sagradas Escrituras como guia absoluto, porque estes pensavam que havia algum prazer fora de Cristo, algum prazer que fosse benéfico à sua vida como um todo, sem Cristo, sem a palavra de Deus. No entanto, nós sabemos que a busca pelo prazer e a busca por uma vida saudável, seja física, mental ou espiritual, só é possível através das Sagradas Escrituras. Ela precisa ser o guia absoluto. Então, é necessário que você cuide de si mesmo. O próprio apóstolo Paulo usa aqui a analogia do casamento de Cristo com a igreja e do cuidado do marido com a esposa para explicar
bem precisamente essa questão. Sua epístola aos Efésios, capítulo 5, do 28 ao 30, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Alguém pode dizer, não, eu não me amo, eu não faço questão de nada, eu não estou nem aí para a minha vida. Mentira, é mentira. A prova disso é, por exemplo, se você vai andando descalço e pisa em um prego, a primeira coisa que você faz, o impulso é puxar o pé para que o prego não continue te ferindo. Então é uma hipocrisia muito grande você dizer que não liga para a sua vida, que não tem cuidado. Tem sim. Você só não quer aprimorar esses cuidados a forma que Deus orienta, mas que todos amam o seu corpo. E na hora de uma dor que o incomoda, tenta logo se livrar dela. E o que Deus está dizendo, olha, o marido deve amar a mulher como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E aqui observe que coisa interessante. Se nós somos amados por Cristo e Ele nos alimenta e cuida de nós, a ponto dele ter sofrido por nós, e agora continua nesse cuidado porque Ele nos ama. Aí depois ele diz, olha, nós somos membros do seu corpo. Então, à medida que o marido ama a esposa, ele está se amando, e à medida que Cristo ama a igreja, ele também se ama. E se somos membros um dos outros, e se somos membros do seu corpo, da sua cabeça, se somos membros como corpo de Cristo, então devemos amar uns aos outros, como prova de que nos amamos, especialmente como prova de que amamos a Deus. Não faz sentido dizer que ama a Deus e ao próximo quando não se ama a si mesmo. Não faz sentido. Porque preservando-se e cuidando com carinho de si, você poderá ser mais útil a Deus e ao próximo. Essa é a lógica real. Ah, eu amo demais a Deus e ao meu próximo e não se cuida. É mentira. Por quê? Você está se privando de um serviço melhor ao seu Deus, porque você adoece psicologicamente ou fisicamente. E você priva, consequentemente, o seu próximo de uma assistência melhor, porque você se sente fraco. Então é bom ter cuidado com isso. Amar a si mesmo é reconhecer que Deus é misericordioso. A falta do amor próprio, moderado pelas Escrituras, é desfazer-se do olhar de Deus, meus amados. Se Deus te amou, se Deus te ama, e se Ele se agrada de você, se Ele quer ver você de pé, por que você ficar caído? Se Ele quer ver você bem alimentado, por que você se priva de uma boa alimentação? Se Ele quer você com a mente sã e sadia, por que você se priva de cuidar de sua mente? Então, isso é desconhecer a misericórdia de Deus e o amor de Deus por você. Agora eu quero chamar a atenção dos amados a respeito de dois aspectos. Primeiro, se você queria se odiar, o tempo era quando você era um incrédulo. O tempo era quando você não conhecia a Cristo, mas era invertido. Você se amava quando não conhecia a Cristo, de uma forma idólatra, de uma forma egocêntrica, de uma forma perversa. Mas era ali que você deveria se odiar. Por quê? Porque você estava destruindo a si mesmo espiritualmente. Se você precisaria se odiar, isso deveria ser antes de conhecê-lo. Ou melhor, antes de ser conhecido por Ele, pelo Senhor Jesus. Observe o que diz Efésios capítulo 2, do 2 ao 3. A epístola de Paulo aos Efésios. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eis aí uma pessoa que deveria se odiar por ser inimigo de Deus, por ser alguém que despreza o Filho de Deus, tornando-se assim filho de ira. Esse era o momento de se odiar, de não se cuidar, de viver uma vida horrível. Esse seria o momento. Porque aquele que recebe de Deus o amor não pode jamais viver sem amar a si, tendo cuidado, lógico, porque você pode partir para o lado da egolatria. Observe, não significa que você não possa e não deva se odiar ainda hoje, quando o pecado estiver sendo teu prato de alimento. Eu me alimento hoje do pecado, mas eu tenho a Cristo. É o momento de você se odiar, é o momento de você ter nojo de você e se livrar desses males, para que você aprenda o que é o amor de si. Observe o que o profeta Ezequiel fala pelo Espírito Santo. Ezequiel capítulo 20, 43 e 44. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então observe, então agora é só amores para comigo. Não, é nojo também, nojo. Assim que você se apartar da palavra de Deus, assim que você desprezar a Deus, assim que você desprezar o próximo, assim que você estiver centrando apenas em si, a tal ponto de se alimentar do pecado, eis o momento do ódio contra si, eis o momento do nojo, de tirar de dentro, de vomitar toda aquela imundícia da qual você se alimentou. E depois disso, depois da reconciliação, depois do envolvimento com a graça e o amor de Cristo, aí sim, volta-se a amar a si mesmo. E até o momento de você se enojar dos seus pecados é uma prova de que você ama a si mesmo. Por quê? Eu quero dizer isso analisando a seguinte questão. Lembre-se, é por se amar que você perdeu a sua vida para o mundo, pois você quer algo melhor que a futilidade do temporal. É isso. Eu estou com nojo de mim mesmo porque eu pequei. Você, na verdade, está amando a si mesmo, mas amando a si mesmo em Cristo e se enojando dessa prática imunda. E à medida que Cristo diz isso daqui, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, dia a dia morra. Cruz não é simplesmente símbolo de sofrimento, mas é símbolo de morte. Dia a dia morra, pois quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. Então alguém pode dizer, os cristãos, eles não sabem o que é amar a si mesmo. Os cristãos não sabem o que é viver bem. Errado. Os cristãos são os únicos, os cristãos autênticos que fazem isso que Cristo mandou, são os únicos que sabem o que é viver e são aqueles que mais se amam. Porque se você põe na balança um incrédulo, uma pessoa que não ama a Cristo, ela não se ama, porque ela está amando o seu corpo temporal, a qual em breve sumirá, e nós temos visto isso continuamente depois desse vírus. Ele brevemente sumirá e passará a eternidade em tormentos. Eu pergunto, qual amor este teve por si? Agora passe para o cristão. Ele abre mão de muitas coisas, muitos prazeres pecaminosos, porque ele ama a Cristo e ele se ama. Ele pensa não nesta vida, mas na próxima.
Então, muitas vezes, ele sofre e não abre mão de sua fé em Cristo por nada. E acaba morrendo por causa disso. Tanto indo socorrer ao necessitado, quanto não negando a sua fé. E qual é o resultado disso? Por ele não amar a sua vida neste mundo, é ganhar a eternidade. E aí eu pergunto, quem é que mais se ama? O ímpio, que destrói a sua vida eterna, ou o cristão, que preza pela vida eterna, que foi dada por Cristo gratuitamente? Então, ninguém na vida quer algo melhor que o cristão. O cristão, ele quer algo eterno, enquanto o incrédulo quer algo fútil, temporal. Termino lendo novamente o nosso texto. Por favor, ame a si mesmo, sendo forte. Ame a si mesmo, socorrendo o necessitado. Ame a si mesmo, evitando desculpinhas que não serão aprovadas por Deus. Ame a si mesmo, desfrutando do mel, desfrutando do mel no seu sentido de ser saudável e desfrutando do mel no sentido do ser doce, do saborear, para que você possa adquirir todas essas condições de socorrer a si mesmo e socorrer ao próximo. Como diz Provérbios, capítulo 24, do 10 ao 13. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados à morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Que Deus abençoe a todos, amados. Vamos, nesse momento, responder a mensagem, abrindo a palavra de Deus na continuação do livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 28, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.